O que pessoas bem-sucedidas têm em comum? Elas estão dispostas a investir seu tempo e esforço em se aprimorar, pois sabem que podem ser mais do que eram. Para compartilhar algumas lições, gostaria de compartilhar algumas histórias curtas com vocês. É incrível o que você pode alcançar se tiver fé em suas habilidades e trabalhar para desenvolvê-las. Quero começar contando sobre duas mulheres que, por coincidência, ambas começaram com $2.500 e não tinham mais nada no mundo quando venderam seus negócios para a Berkshire Hathaway por muitos milhões de dólares. Uma dessas mulheres chegou à Apple em 1917 e, curiosamente, não falava uma palavra de inglês. Ela usava uma etiqueta ao redor do pescoço que dizia o Fort Dodge e o Howard Street. Foi lá que ela conheceu seu marido, que já havia emigrado para o país alguns anos antes. Mesmo sem falar inglês, ela e seu marido seguiram em frente. Eles decidiram se mudar para Omaha em 1919, onde estabeleceram uma pequena comunidade de judeus russos. Como resultado, ela começou a se sentir mais em casa e, mais tarde, quando sua filha mais velha começou a escola, ensinava a sua mãe as palavras que havia aprendido. Essa mulher, Rose Blumkin, passou 20 anos economizando dinheiro para sustentar seus irmãos, vendendo roupas usadas. Durante esse tempo, ela deu à luz 4 filhos, e até 1937, depois de 20 anos, havia economizado $2.500. Ela viajou para Chicago e comprou os móveis que pôde pagar. Ela sempre quis abrir uma loja de móveis, então, com $2.500 e a determinação de realizar seus sonhos, essa mulher sem treinamento adquiriu o negócio em questão, que ela vendeu por cerca de $60 milhões em 1983. O sucesso dessa família no negócio se estende até a 4ª geração. Essa senhora realizou tanto com apenas $2.500 que deveria servir de exemplo para todos os gerentes da Berkshire. Ela trabalhou para mim até os 103 anos e faleceu no ano seguinte. Mais uma coisa sobre ela era analfabeta. Ela entrou na indústria de móveis sem trazer nada inovador ou exclusivo, mas com a vontade de vencer. Ela confiava em sua capacidade de superar todos, entendia seus clientes e demonstrava uma preocupação genuína por eles. Ela criou esse incrível negócio, apesar de ter margens brutas muito baixas. Eu observei outra mulher que fez um ato semelhante com apenas $2.500, enquanto recebia centenas de milhões de dólares de mim para seu negócio. Como resultado, decidi perseguir esses criminosos em seu ponto de origem. Ao fazer isso, consegui me conectar com outro proprietário de uma pequena empresa que eu queria comprar. Sabiamente, ele rejeitou minha oferta cerca de 8 anos antes do meu nascimento. Em 1922, nasceu um homem que chamaremos de Jack. Ele era do meio-oeste e era um atleta decente. Ele odiava muito a escola, pois a cada ano mais graduados universitários eram contratados pelo negócio que ele fundou, em vez de qualquer outro negócio no país. Esse indivíduo bem-sucedido durou apenas 1 ano na universidade antes de desistir, pois não tinha certeza do que fazer lá. Em 1941, ele deixou a universidade e se ofereceu como voluntário no escritório de recrutamento da Força Aérea do Exército, pois acreditava que os Estados Unidos estavam sendo atacados. No entanto, foi rejeitado devido a uma febre. Em seguida, ele se juntou à Marinha e se ofereceu como voluntário. Após ser aceito, foi designado para pilotar pequenos aviões de combate em um porta-aviões. Finalmente, ele retornou ao meio-oeste e passou um tempo trabalhando em diferentes empregos. Eventualmente, ele conseguiu um emprego vendendo carros usados em uma concessionária de Cadillacs no Missouri. Ele tinha 35 anos quando perguntou ao seu chefe: "Posso me associar a você no negócio de aluguel de carros?" Ele havia subido na organização de vendas, e o chefe respondeu: "Bem, se você reduzir seu salário pela metade, obterá um empréstimo de $25.000 e podemos nos tornar sócios." Assim, aos 35 anos, ele já começou a trilhar seu caminho na indústria de aluguel de carros.
Ele tinha 7 veículos, e embora inicialmente fosse lento, uma de suas manias era deixar o telefone tocar várias vezes antes de atender, mesmo que fosse a única ligação que ele receberia naquele dia. Seu primeiro relacionamento foi bom, mas não progrediu muito. Aos 40 anos, ele decidiu entrar na indústria de locação de automóveis. Apesar de ter apenas 17 carros, ele decidiu competir com empresas como a Hertz, que tinham milhares de veículos. Embora seus veículos fossem idênticos, ele não teve medo de fazer isso. Basicamente, ele oferecia aos clientes um tratamento amigável e um serviço que eles nunca tinham visto antes, em vez de sugerir que eles pegassem um carro diferente. Então, ele iniciou seu negócio. Embora tenha falecido 2 anos antes, o valor do negócio de aluguel de carros que ele fundou com aqueles 17 veículos era maior do que o da Hertz, avise todas as outras empresas de aluguel de veículos juntas. Atualmente, o negócio está nas mãos do filho de Jack Taylor, que também é um bom amigo meu. Ao contrário da vendedora de móveis, ele não criou a inteligência artificial, mas viveu sob o princípio de oferecer aos clientes uma experiência única. Devido à natureza compassiva de Jack e seu desejo de tratar cada cliente como um amigo, ele conseguiu transformar uma frota de carros comuns em uma empresa extraordinária na indústria de aluguel de carros. Basicamente, você está competindo no custo do dinheiro para financiar carros, e isso é muito difícil. Você não necessariamente terá sucesso na primeira vez. Quero dizer, exatamente na primeira vez, basicamente seu talento foi desperdiçado nessa indústria porque era muito difícil satisfazer o cliente quando tudo o que você fazia era entregar o carro e dizer para ele enviar um cheque mensal por 5 anos. No entanto, aos 40 anos, com todo o seu conhecimento, você descobriu o ouro. Assim como os móveis de madeira morta da Sra. Rose, você pegou um negócio muito comum e o transformou em uma empresa absolutamente extraordinária. Você não se importou se o Fed era o seu novo titã, nem se preocupou se o mercado de ações subiu ou desceu ontem. Você se concentra na única coisa que pode mudar, que é a experiência dos clientes. Tenho visto coisas que não vi na extinta empresa que poderiam ter mudado. Viajei para a Flórida e tentei persuadi-lo a me vender a empresa, mas você foi mais prudente e não o fez. Você foi inteligente o suficiente para perceber que eu descobriria que o negócio de Henry Ford, como você sabe, falhou 2 vezes antes de ele fundar a Ford. É concebível que o valor da empresa tenha quadruplicado desde que fiz aquela visita. O negócio de aluguel de carros, fundado com aqueles 17 veículos, significa que o teste em si continua adquirindo conhecimento sobre suas áreas de especialização e as coisas que você pode fazer pelos seus clientes à medida que avança. Para fazer isso, você precisará de educação, mas também precisará de um desejo sincero de satisfazer o cliente diariamente. Embora eu tenha visto muitos negócios, nunca testemunhei um que encantasse o cliente e falhasse. Em outras palavras, você quer que o cliente volte no dia seguinte. Quando você tem tempo para refletir, o que passará pela sua mente é onde eles tiveram uma ótima experiência, não o que pagaram pelo produto. Quando você faz uma compra, pode esquecer o preço por um tempo, mas não esquecerá como o vendedor o tratou. Seja uma experiência positiva ou negativa, você nunca esquecerá como foi tratado. Se o cliente tiver uma experiência positiva, é provável que você ganhe o negócio dele e que ele retorne. No entanto, se o cliente tiver uma experiência negativa, é provável que ele não volte. Além disso, como proprietário de uma pequena empresa, você precisa ser capaz de projetar esse interesse no bem-estar das pessoas por meio de outros à medida que cresce. Você não pode fazer isso através de pessoas desinteressadas. Você realmente precisa aprender a multiplicar-se através de outras pessoas, se quiser evitar alienar as pessoas que sentem que não estão sendo tratadas de forma justa porque suas opiniões não são consideradas apropriadas. A escolha mais crucial em sua vida pessoal é tornar seu cônjuge a melhor pessoa que ela pode ser. Também é crucial que você se cerque de pessoas mais talentosas do que você. Você vai girar na direção geral dos seus vizinhos. Sempre fui muito sortudo nesse sentido.
Tive professores maravilhosos, amigos e um marido que, na verdade, era uma pessoa melhor do que eu e tinha senso suficiente para aprender com eles. Aprendi que a vida era melhor se você se comportasse melhor, e demorou um pouco para eu perceber isso. Em resumo, o sucesso do seu negócio de aluguel de carros está baseado em sua capacidade de oferecer uma experiência única e excepcional aos seus clientes. Você deve se concentrar em tratar cada cliente como um amigo e garantir que eles se sintam valorizados e satisfeitos. Além disso, você deve estar disposto a aprender e adquirir conhecimentos constantemente para melhorar seu negócio. Lembre-se de que o preço pode ser esquecido, mas a forma como você trata seus clientes sempre será lembrada. Boa sorte em seu empreendimento!